com relação aos equipamentos. Até porque, assim, o arquiteto também, né? Às vezes ele não tem muito argumento para falar pro cliente. O cliente, normalmente, ele vai direto na internet. E tudo bem comprar da internet, desde que seja uma empresa de confiança, que tenha credenciamento. Mas, às vezes, ele vai até no Mercado Livre, né? E acontece muito do cliente pedir para instalar esse tipo de máquina e, às vezes, a máquina vem com vazamento, vem com algum problema e tal. E a gente costuma usar muito assim o distribuidor parceiro, né? Por ter assim mais facilidade, se acontecer algum problema, a gente tem um acesso melhor e tal, não sei o quê. E assim, já aconteceu isso independente de marca, tá? Porque eu considero que não é nem culpa do fabricante, às vezes é um Transporte, né? transporte, ou já vi máquina tombada de lado em estoque, assim, em lojas que não tem a menor noção de como se Armazena o armazena, equipamento. né? Então isso é uma coisa também que a gente luta muito, assim, no dia a dia, porque normalmente fala assim, não, mas tá mais caro, a internet tá mais barato. Eu falei, tá bom, mas você sabe de quando que é esse lote aí, de quanto tempo que tá armazenado esse aparelho? Porque um distribuidor, ele tá sempre com máquinas Tá novas. girando, tá Tá girando. girando, tá girando. Então, eu vejo que a gente tem que estar sempre com poder de convencimento, assim, né? Pra Eu, mostrar eu sou isso. suspeito para falar, tem um parceiro, eu não sei se você poderia falar aqui, mas é um parceiro Pode? chamado Poloar. Sim. E assim, qualquer problema que você tiver no equipamento, vamos lá, se você cair no fluxo normal de um fabricante, pô, você vai lá, você vai ter que ter um sistema de saque, falar com eles. Hoje a Poloar, que é onde eu compro meus equipamentos e onde eu indico, cara, deu um problema no equipamento qualquer um. Eles têm um departamento interno que vai brigar com o fabricante, que vai pegar outra máquina e pôr no lugar, que vai arrumar uma peça e instalar, que vai fazer todo o Eles processo são muito rápidos. muito rápido. Você teve condição assim sei lá, uma condição muito específica de você pedir uma peça de manhã, ó, cheguei aqui, sei lá, veio com uma placa com problema. Pô, quando é tarde, a placa tá lá no cliente e os caras Sim, trocando. Então, assim, sim. eles prezam muito isso. Então, eu acho que hoje, às vezes, você paga um pouquinho a mais num distribuidor, só que você tem todo um respaldo de período de garantia, de facilidade de startup. Então, por exemplo, pô, você entra no fluxo do fabricante, pô, beleza. Você tá no fluxo, lá não. Pô, você na distribuição, eles têm uma força muito maior para, agiliza o startup lá do cliente. É. Agiliza aqui, agiliza a peça. E além disso, eles têm um time de engenharia que compõe juntamente com o time da engenharia da empresa. Então, por exemplo, a minha empresa tem um engenheiro que vai fazer o projeto. Pô, beleza, mas a própria Poloar, por exemplo, tem os engenheiros deles que conhecem muito do equipamento. Então, às vezes, pô, quero um custo-benefício. Pô, beleza, ó, tem uma solução aqui que dá certo. Pode ser, pô, é isso mesmo que a gente quer. Ó, tem aqui uma questão X ou Y. Então, eles conhecem muito do fabricante, conhecem muito da máquina, que aí casa muito com o seu engenheiro, com o seu técnico, com a pessoa que está em campo. Então, eu acredito que esse know-how e essa facilidade que a rede de distribuição traz ajuda demais o cliente, sai mais barato para o cliente do que às vezes ele arriscar, querer pagar um pouquinho menos no frete ou pagar um pouquinho menos no equipamento. Sim. E aí, se ele tiver um empecilho, cara, depois a conta vem ruim. Não vale a pena arriscar, eu costumo falar isso. Inclusive, assim, a Polo A também eu também faço, né, minha parceria com eles. Inclusive, Monique, você me aguarde, que você vai vir aqui no Rio aqui. mesmo, né? Aqui no Rio, Legal. Então, assim, eles dão um suporte maravilhoso, a Monique é maravilhosa. Logo, logo eu vou arrastar ela para um podcast aqui também. Ela não gosta muito de falar, não, Não mas... gosto de falar, mas eu vou trazer. Eu não quero nem saber, já está convidada, ela sabe. Monique. E aí, assim, realmente é muita diferença, muita diferença. E, cara, quase sempre acontece isso. Quando o cliente insiste e compra fora, dá um problema. Parece que é incrível. Aí ele ficou assim, não, mas você não pode consertar? Eu falei, cara, posso, mas vai perder sua garantia. Vai ter que entrar no fluxo do fabricante agora. Exato. E aí, ó, demora, né? Então, assim, dá até vontade de falar, eu avisei. Não pode, né? Não pode? Não pode, né? Dá vontade de falar, eu avisei. Mas, assim, eu vejo que o mundo da refrigeração, né? As coisas se repetem, né? Muito engraçado isso. É muito comum, assim. As dúvidas são as mesmas, os problemas são os mesmos. E eu acho que quanto mais a gente se especializa como profissional, a gente sabe, a gente acaba se tornando autoridade no negócio. Sim. Quando você fala, vai aqui que é melhor, não é só pelo custo do equipamento, não. Poxa. Cara, vai por aqui, confia em mim que aqui você nunca vai ter problema. Então, é claro que falando de instalação, um dreno fora do lugar ali, sei lá, uma hidráulica mal montada pode ser um problema. Mas assim, a maioria das vezes, quando você trabalha com equipamentos de qualidade, dificilmente você vai ter problema. Com certeza. Isso é fundamental.